Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Sabor na Brasa com o João Rafael. E hoje, nessa noite de inverno, nessa noite gostosa, tá um friozinho gostoso, nada melhor do que fazer um churrasco, fazer um defumado, uma carne assada nesse friozinho. E pra gente ir nesse embalo, vamos fazer o quê? Um brisket smoked. O que é um brisket smoked? Nada mais é do que um peito bovino. O brisket smoked é uma versão americana, American Style, do peito bovino. É uma carne muito saborosa, uma carne que tem uma fibrosidade muito intensa, tem umas fibras alongadas, fica no dianteiro do animal. E aqui eu dividi ela na parte do point, porque o brisket ele tem duas partes, o flat e o point. O flat é aquela parte mais fina, que quase não tem gordura. O point é onde fica a parte mais grossa, onde está concentrada a maior parte de gordura, é a ponta dela aqui, onde fica essa camada aqui. Você tem que dar uma limpezazinha, mas não muito, porque essa gordura ela tem que ficar dentro da camada que a gente vai fazer de tempero, que é chamado rub, que ela vai assar aqui dentro, ela vai derreter aqui dentro e vai fundir com esse mix de temperos. E eu vou mostrar passo a passo para vocês cada tempero que eu coloquei aqui. Essa é a minha versão. Lembrando que o brisket, assim como qualquer carne, churrasco, eu faço questão de falar, cada um tem uma versão de fazer. Não existe o certo, não existe o errado, existe a preferência, o gosto. E na minha versão, eu faço com os temperos da minha preferência. Eu uso aqui 10 tipos de tempero, vou mostrar para vocês. Mas antes da gente começar a temperar esse brisket smoked, dá aquele like, se inscreve no canal, faz aquele comentário legal, diz o que você está achando aqui, qual o tipo de tempero que você tem de preferência, você já fez brisket smoked, com que tipo de tempero que você fez, deu certo, ficou legal, quantas horas ficou o seu brisket aí para fazer? Comenta aí pra gente aí. Então, pra gente começar, eu coloco uma camada de açúcar mascavo, vamos criar esse rub aqui, primeiramente adocicado, isso aqui é um açúcar mascavo, a gente vai jogar ele aqui, vamos espalhar em toda a carne, se está dando para vocês assistirem aí, tá vendo? O brisket, ele tem essa separação aqui da fibra no meio dessa gordura aqui, quando começa aqui da ponta dele, na parte do point. Então a gente tem que colocar aqui na parte de dentro também, senão o tempero não vai pegar aqui. Então a gente vai fazer uma cobertura em toda a carne. Você vê que ele vai ficar bem seco, um tempero seco mesmo. Eu gosto de colocar primeiro esse açúcar mascavo, ele vai dar um gosto agridoce, ele vai fundir, principalmente com as pimentas que a gente vai colocar aqui agora. Então a gente vai fazer essa camadinha bem espessa do açúcar mascavo. Tá vendo aqui, ó? Entre as fibras aqui, ó, você abre a fibra aqui, ó, e vai colocando aqui, ele vai entrando, o tempero vai penetrando nas fibras. Quanto mais você conseguir penetrar nas fibras, mais ele vai entrar entre 2 a 3 centímetros para dar aquele sabor dentro da carne, né? Ele não vai conseguir chegar no miolo, não vai conseguir chegar mais do que 3, 4 centímetros do tempero, mas isso é o que vai dar o contraste na hora de você cortar e comer, provar a carne. Eu vou colocar agora aqui uma páprica defumada. Espalha bem também, os dois lados. Aqui, como eu falei, ó, você puxa a gordura pro lado aqui, ó, para ele entrar entre as fibras aqui, ó, para não esquecer de temperar aqui dentro. Vamos entrar agora aqui com alho em pó. Lembrando que alguns temperos você não precisa colocar muito, tá? Eu gosto de colocar uma quantidade um pouco maior de páprica defumada e do açúcar mascavo, como vocês viram, que é o que vai dar a predominância do sabor. O resto a gente vai fazer esse mix aqui com esses temperos. Agora vamos colocar um pouco de mostarda em pó, que dá um sabor muito bacana também. Joga bem entre as fibras aqui, do outro lado. Essa mostarda, ela vai dar um sabor diferenciado. Eu estou usando tempero seco, tá? Você pode usar também a mostarda líquida, mostarda de Dijon, da sua preferência.
Eu estou colocando todos eles secos porque eu prefiro criar o bark, quando ele começar a fazer essa crostazinha ali, quando ele começar a defumar, eu prefiro esse bark com tempero seco, que ele vai proteger melhor. Vamos agora botar um pouco de pimenta do reino. Pimenta do reino é só um pouco, não vou botar muito não, porque já vai entrar a pimenta caiena com o açúcar mascavo que eu coloquei. Ele vai dar uma equilibrada nessa picância. Aqui eu vou colocar um pouco de orange pepper. Isso aqui nada mais é do que laranja desidratada, casca da laranja desidratada. Dá um sabor também cítrico bem bacana. Legal. Vamos colocar um pouco de pimenta da Jamaica. Essa pimenta ela quase não arde, tá? Ela é mais pelo sabor do que pela ardência dela. É um sabor diferenciado, vocês têm que provar. Beleza. Vamos colocar um pouco de gengibre em pó para dar um frescor. Esse mix de temperos, eu fiz várias experiências ao longo de alguns meses para cá, de uns 3, 4 meses para cá. Fiz vários briskets e fui testando, pelo menos da minha preferência, aquele tipo de tempero que mais agradava o meu paladar. E esses 10 temperos aqui, finalizando com sal, são os temperos que mais me agradaram. Cada um faz de um jeito, você pode fazer do jeito que você quiser. Tá vendo aqui, ó? Ele criou já esse hub, essa camada protetora aqui na carne. Agora a gente vai entrar com mais um pouco de açúcar mascavo. O açúcar mascavo ele entrou, foi o primeiro tempero que eu coloquei, e agora a gente coloca ele por último também. Ele vai fazer um sanduíche nesses temperos aqui, porque essa pimenta ela vai aflorar o gosto dela e o açúcar vai dar uma amenizada na picância dela. E vamos finalizar um pouco de sal de parrilha. Lembrando, você tem que abrir as fibras aqui. Tem que penetrar também aqui. Dá um mix muito bacana esse açúcar mascavo com o sal de parrilha. Uma explosão de sabor quando você corta a carne e prova. Beleza. Criamos esse tempero seco aqui, chamado Hub, tá? Um mix de especiarias. Mostrei para vocês. Relembrando, pimenta caiena, alho em pó, mostarda em pó, pimenta jamaica, orange pepper, noz moscada. Toquezinho final de noz moscada vai fazer toda a diferença. É só um pouco, tá? Não é muito não. Gengibre em pó para dar aquele frescor. Pimenta do reino para dar uma equilibrada ali na picância, juntamente com o agridoce do açúcar mascavo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse brisket já temperado e vamos deixar ele pelo menos de 6 a 8 horas. Deixar ele descansar. Vamos deixar esse hub assentar todos os temperos nessas fibras aqui, tá? Então a gente vai deixar ele, eu vou cobrir ele com um plástico filme e nós vamos deixar ele na geladeira de hoje para amanhã. Vamos deixar ele de 6 a 8 horas para depois a gente começar o processo de defumação. Aí eu volto no vídeo, aí eu mostro para vocês parte a parte a gente defumando ele até a parte que ele vai ficar pronto. Então vamos dar uma embalada nele.
Dá uma limpezinha aqui. Vamos tirar esses temperos daqui. Vou botar ele no plástico filme. Beleza. Embalar bem para não deixar entrar ar dentro. Então essa é a primeira parte do processo de temperar o brisket smoked com um rub caseiro, um rub feito tempero por tempero. Lembrando, mais uma vez, cada um tempera com o tempero que gosta, com o que tem melhor afinidade. Esse é um mix que eu, durante uns 3, 4 meses, fiz várias experiências aqui. Eu fiz mais de 20 briskets desse aqui. E cada um eu anotava e testava depois a palatividade dele para ver, pelo menos para mim, como ficaria melhor. E esse foi o resultado que eu cheguei. Vocês podem fazer dessa forma, pode fazer de outra forma. Você pode botar a mostarda líquida, você pode botar também, tem gente que coloca também. Eu gosto de colocar depois, finalizando, um barbecue caseiro também, que tem um outro vídeo também ensinando a fazer um barbecue caseiro, né? Um barbecue turbinado, bem bacana também. Mas tem gente que coloca também antes o barbecue também, para ele ir mixando junto com esses temperos aqui. Mas eu prefiro finalizar ele. Então eu fiz o rub totalmente seco, tá? E vamos ver agora, depois de 6 a 8 horas ali na geladeira, nós já colocamos ele para defumar, ele já está ali umas 4 horas defumando. E agora a gente vai fazer uma técnica chamada spritzing. Spritzing nada mais é do que você aspergir um líquido para você umidificar aquela casquinha que fica no brisket, que eu falei, ele forma aquela casquinha chamada bark, né? Então a gente vai pegar, você pode usar uísque, pode usar conhaque, pode usar... Geralmente é uma bebida destilada, uma bebida alcoólica que você usa para poder umidificar ele e ele enrijecer mais ainda essa casquinha, o bark. Então, na minha mistura, eu uso um pouco de conhaque, um pouco de rum e um pouco de molho shoyu. Então, é bem simples. Ele está defumando aqui já umas 4 horas. De meia em meia hora, mais ou menos, você aplica a técnica do spritzing. Não precisa molhar muito. Umedeceu a casquinha. Beleza. Daqui a meia hora a gente faz de novo essa técnica e vai fazendo isso até o processo final das 8 horas, 9 horas, que ele vai ficar ali defumando. Daqui a pouco a gente volta. Agora que o nosso brisket smoked já descansou, por uma meia hora mais ou menos, uns 35 minutos, nós vamos cortar ele no sentido... Esse aqui, lembra que eu falei? Essa aqui é a parte do point, né? O brisket tem duas partes, como eu falei. É o flat, que é aquela parte mais fina, que não tem gordura, e o point. Então nós vamos cortar ele aqui, ó. Isso aqui é a sequência da ponta da gordura dele, chamado point. Nós vamos pegar nessa sequência aqui, vamos abrir nesse sentido. Esse é o resultado. Você vê que ele criou o bark aqui. Nós vamos cortar contra a fibra dessa carne para a gente ter uma maciez melhor na hora de degustar. Faz toda a diferença. Então você percebe que o bark protegeu ele aqui no processo de defumação por uns 2 centímetros, 2,5 centímetros, e a parte interna ela ficou, ó, suculenta. Olha aqui como é que os sucos eles afloram quando você aperta. Esse é o ponto do nosso brisket smoked. E agora vamos fatiar para a melhor parte, que é provar esse brisket smoked. A melhor parte, você tem que pegar parte do bark, da crostinha,
parte da gordura e parte daqui da fibra central. E aí você vai ter um pedaço, um sabor diferenciado que vai fazer explosão no seu paladar na hora que você provar. Maravilhoso, esse brisket para mim ficou no ponto, perfeito. Tá bem macio por dentro, a casquinha tá bem saborosa, adocicada, pimentada, perfeito. Eu tô com um convidado hoje muito especial, é o meu primo Dário, ele veio lá de Taubaté, a gente fez um churrasco aqui final de semana, a gente fez costela aqui, fizemos um monte de coisa. E cara, eu quero pedir a opinião sincera dele aqui. Esse é meu primo Dário. Nós somos descendentes de gaúcho também, quer dizer, o pai dele, que era irmão do meu avô, os dois eram gaúchos, então falando de carne aqui, tá no sangue nosso aqui, e vamos ver o que meu primo vai achar aqui de um churrasco American Style, que é um estilo americano. É um pouco diferente, pra mim tá ótimo. Cara, meu primo tá falando que tá bom. Um sabor. É, porque tá. Gente, muito obrigado por vocês acompanharem nosso vídeo aqui, nosso brisket. É uma honra aqui, uma satisfação estar com meu primo aqui, a gente fazendo churrasco junto aqui. Quer dizer, a família, como eu falei, tá no sangue, o churrasco, né, a tradição gaúcha. Apesar disso aqui é um American Style, é um estilo americano, mas foi muito bom esse final de semana, a gente passou aqui o final de semana fazendo um churrasco junto. Anos que a gente não se via, a gente botou conversa em dia, foi muito bacana esse nosso reencontro. E finalizando com um brisket smoked que eu estou fazendo ele desde ontem, e tive aqui o prazer do meu primo poder provar essa carne aqui e atestar esse sabor diferente aqui. Se inscreve no canal, curte, dá o like, comenta, compartilha para quem gosta de churrasco e até o próximo.